E apesar do nosso Brasil não ser um grande exemplo aí de parques de diversões, nós temos ainda muitas atrações radicais espalhadas aí pelo país. Sim, e aqui nesse vídeo a gente vai falar para vocês quais elas são, na nossa opinião, e onde elas ficam para vocês poderem experimentar. Afinal, a gente sabe que muita gente segue a gente justamente para saber onde elas ficam, quais são as melhores e mais radicais atrações. Vamos lá? E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E antes da gente ir pro vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, vamos à meta aí de 200 mil inscritos. Eu sei, já tá ficando chato, a gente fala em todos os vídeos dessa meta, mas é porque a gente depende de vocês aí pra continuar fazendo o nosso trabalho e chegar nesse número aí muito importante pra gente. Isso ajuda muito a gente, só clicar em se inscrever, é bem rapidinho. E pra vocês entenderem bem, a gente vai listar aqui no nosso vídeo as principais atrações radicais que tem aqui no nosso país, e não todas as atrações que tem nos parques itinerantes ou nos parques de diversões fixos, por exemplo, porque são muitas até, né? São muitas, A gente vai colocar aqui o que a gente considera talvez mais emocionante. Não significa somente que são as mais radicais, porque tem aqui uma que vocês vão ver que ela é muito emocionante, mas ela não é uma das atrações mais doidas. Exato. Mas é só pra vocês saberem aí como que vai ser. E lembrando, a gente tem muito ride itinerante por aqui, que são aquelas atrações que ficam nos parques móveis e que vão viajando aí pelo Brasil. A gente vai dar o nome dos parques, mas a gente não vai dar a localização, porque esse vídeo vai ficar aqui no YouTube pra sempre. Então eu posso falar uma coisa, hoje, tal atração tá em São Paulo, amanhã já pode não estar mais. Muitas vezes mudam, ainda mais que esses parques fazem muitos eventos, festas que acontecem aí pelo país, então fiquem atentos nas redes sociais deles. Isso, que aí eles sempre falam onde estão e aí vocês podem ver se eles estão próximos de vocês aí pra vocês conhecerem a atração que a gente vai estar citando nesse vídeo. Então vamos lá. E a nossa lista começa com atrações como o Kangoo ou Skip Dance, que são praticamente as mesmas atrações, e essa atração, olhando assim de fora, você pensa até, nossa, ela é fraquinha, é só uma atração familiar, mas a gente garante, gente, é emocionante, dá muito frio na barriga ali quando começa os giros dela, e ela roda de frente, roda de costas, ela pula de várias formas também. E isso que é o mais legal, porque assim, hoje em dia aqui no Brasil, a gente sempre fala muito como é gostoso ter os airtimes na atração. Airtime não é nada mais que você meio que ser jogado pra cima e sentir aquele gelo na barriga. E esse brinquedo, gente, como ele consegue ficar levantando e subindo rapidamente e girando ainda, ele dá muito essa sensação de airtime. Então ele varia, ele dá uns airtimes exigitores, dá um airtime mais devagar, enfim, é muito legal. E esse brinquedo você vai achar facilmente ele no Morenos Park ou no Ita Center Park. São as mesmas atrações, só muda o nome e a cor. Então se você vê um desses parques aí próximo de vocês, vai nessa atração que é muito legal. Não deixa de ir. O bom é que dá pra ir adulto, dá pra ir crianças menores também ali, de acordo sempre, né, com a métrica ali que o parque exige pra você curtir a atração com seu filho, de repente, sobrinho, enfim. Geralmente essa atração, gente, ela fica entre 1,20 a 1,30 aí pra você poder andar. E como o Fag disse, essa é pra qualquer pessoa. Até você que talvez tenha um pouco mais de medo de ir em atração radical, essa não é tão radical assim, a gente indica pela emoção dela. E a atração de agora é uma atração que é odiada por muitos, adorada por outros. Eu não diria que odiamos, a gente não gosta não é muito fã, que é a atração Evolution, que tem parques fixos, você tem parques móveis, tem lá no Hopi Hari, por exemplo, tem nos parques do Grupo Peixoto lá no Nordeste. Sim, às vezes ele aparece no Mirabilândia também, lá no Nordeste pode ser no Fiesta Park, Universal Park, American Park, no Ita Center Park aqui na nossa região tem também. Enfim, como é que ele funciona? Ele vai te deixar várias vezes de ponta cabeça, é como se ele fosse um braço aí que vai girando lentamente de ponta cabeça e girando os assentos das pessoas. Os assentos podem ficar sentados ou deitados, ou ele acaba mudando aí durante o trajeto, depende de cada parque, e ele atinge cerca de 25 metros de altura. Então assim, ele é um ride que pra gente, a gente não sente muita emoção nele, mas muita gente vai e adora. Só que é um ride pesado, tá, gente? Porque ele passa devagar ali de ponta cabeça e pesa tudo, pesa o corpo, pesa a cabeça, pesa tudo. Pesa muito, faz muita pressão, e muita gente tem medo dessa atração também, porque ela é imponente, ela mostra ali uma boa altura também, e principalmente por ela virar de cabeça para baixo e ficar um bom tempo ali virando de cabeça para baixo. Então é bom que se você tem muito medo assim, pensa um pouquinho antes de ir, de repente. Pensa um pouquinho, mas assim, de sensação, eu posso dizer pra você, assim, de sensação de emoção, eu não acho ele um ride muito emocionante. Ele é mais assim, ficar parado, ele mais te assusta pela altura e te deixar de ponta cabeça de uma maneira diferente. Eu acho, vou falar uma coisa aqui que talvez as pessoas vão até falar, meu Deus, que absurdo. Eu acho o Kangoo mais emocionante que ele. No sentido de emoção, você sente mais coisa, não que é mais intenso, ele é mais emocionante, é diferente. Talvez, mas também a nossa métrica aqui, os nossos sentidos são outros, a gente já foi muitas vezes, então talvez por isso a gente tenha enjoado, mas se você não foi, vai uma vez, você precisa experimentar. Outra atração que não podia faltar nessa nossa lista é a atração Hecatombe lá do Hopi Hari, que é o único top spin do Brasil, é uma atração imponente,
bonita, que eu acho confortável, principalmente o ciclo dele ali, Também né? acho ele bem confortável, ele atinge 16 metros de altura e qual que é a graça dele? Ele justamente te deixa várias vezes de ponta cabeça, mas não é só a virada de ponta cabeça que é o legal. Ele tem certa velocidade, aí ele trava você de frente, deixa você pendurado. Isso que eu ia falar, tem todo o ritual dele. Sim. Aquela travadinha, quando ele começa a subir com ele travado, você fica esperando o momento dele desarmar ali, né? É muito legal. É muito bacana e também quando ele tá acelerando e fazendo subida e descida rapidamente, enfim, é um ride muito divertido. Se vocês forem pro Hop Hari, não deixem de ir. E esse, infelizmente, você só acha ali. Claro, em outros parques que existem no Brasil, por exemplo, o Mirabilândia, você vai encontrar o Overloop. Ele é parecido, mas não é o mesmo tipo de brinquedo, tá, gente? Mas pelo menos, de repente, você mora perto do Mirabilândia, você vai conseguir chegar, ter um gostinho aí próximo do que é o Hecatombe. Mas são duas atrações 100% diferentes. Tem uma atração que eu morro de saudades, é uma atração que a gente curte muito, é a atração Cataclisma, que fica lá no Parque Guanabara, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E essa atração, ela tem uma diferença, porque muita gente faz o comparativo dela com o Kamikaze. Kamikaze nem vai entrar nessa nossa lista aqui, porque a gente não curte esse tipo de atração. A gente já falou que a gente acha ele meio desconfortável, o giro dele é muito forte, ele trava muito tempo lá no alto. Então vamos ao foco do Cataclisma. Isso, e o Cataclisma como é que ele é? Ele é tão radical quanto o Kamikaze, faz mais ou menos o mesmo movimento, só que as suas travas são boas, ele é livre, ele é aberto, ele não tem aquela gôndola meio torta. Você não fica dentro de uma gaiola, praticamente, e quando ele tá né? girando, o Kamikaze ele te dá uma sensação meio diferente justamente por causa do design ali da sua gôndola. Já o Cataclisma não tem esse problema. E ele é super radical também para quem tem medo aí de virar várias vezes de ponta cabeça, ele vira muitas vezes, ele gira rápido ainda. E aqui no Brasil a gente tem duas versões. Essa que o Fábio que falou, que é a do Parque Guanabara, que é fixa, e tem também a do Tivoli Park, que apesar do Tivoli Park recentemente lá no Rio de Janeiro ter sido fechado, ele vai retornar em outro local também no Rio de Janeiro, e o Cataclisma deles gira a base. O do Parque Guanabara não gira em 360 graus, o do Tivoli Park gira. Eu confesso que assim, é legal quando ele gira a base, porque você vai vendo a diferença assim do local e tal, mas não é algo que vai falar pra vocês que muda 100% a experiência da atração. Eu ia falar isso exatamente agora. Pra mim, eu não vi diferença, eu acho que até prefiro a versão fixa. Acho que eu já era acostumado com ele, eu era o cria do Cataclisma clássico. É uma coisinha mais assim, só pra dizer que faz, sim, mas fica um pouquinho mais divertido, mas nada demais. Então, se você quer experimentar o Cataclisma, existe lá fixo em funcionamento no Parque Guanabara. E agora uma atração que foi recentemente inaugurada lá no Beto Carreiro, que é a atração Rebuliço. Acredito que muita gente esteja conhecendo essa atração, porque aparece muita propaganda dela aí com o Beto Carreiro, né? Se você não conhece e tem coragem, você tem que ir nela, que é uma atração muito boa. Bom, essa atração ela foi fabricada pela Zamperla. Essa atração é uma atração muito, mas muito forte. Eu diria assim, você vê na foto, você pensa, parece boba. Você vê no vídeo, você já desperta aquela curiosidade, mas pessoalmente você vê as chicotadas que ela dá em cada giro, né? É legal, porque ele gira a estrutura, ele gira os assentos, fica até 28 vezes de ponta cabeça, sendo 14 vezes de um lado e 14 do outro. O legal é que os braços eles giram aleatoriamente, então uma volta vai ser um pouco diferente da outra, mas ao mesmo tempo que ele é intenso, ele é confortável. E assim, gente, uma coisa que a gente tem que falar, ele deixa você bem tonto, só que até o ponto quase de você começar a querer passar mal e aí ele para. Eu acho que ele é bem no limite dessa linha aí entre o passar mal e o ficar bem. Ainda bem que tem exatamente essa esse opção. ponto. Se você ainda não conhece essa atração, a gente tem um vídeo completo mostrando a inauguração dela aqui no nosso canal. Sim, vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem. E também a gente tem que elogiar também que ele é um dos rides mais bonitos que a gente tem aqui no país. Não só porque ele em si é muito bonito, mas também toda a Cowboy Land ali, que é a área temática que ele foi construída, é muito bonita depois da sua renovação. Então, se vocês forem no Beto Carreiro, por mais que você tenha medo, não deixe de ir, porque ele é um ride também extremamente confortável. Vale a experiência sim. E agora vamos falar sobre os pêndulos que a gente tem aqui no nosso Brasil também, e são dois em parques fixos. Um deles é o Thunder, que fica lá no Mirabilândia, em Pernambuco, e o outro é o Super Frisbee, que fica no Parque Nicolândia, lá em Brasília. Ambos eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. O do Mirabilândia é um pouco mais alto, porque ele tem bases mais altas, mas se você pegar o equipamento em si, é a mesma coisa, que atinge 24 metros de altura. E como é que eles são? São pêndulos que eles não ficam de ponta cabeça, eles ficam ali num ângulo bem inclinado, mas não chega a ser de ponta cabeça. E aí você volta e fica sendo jogado de um lado pro outro. Os assentos giram também, mas ele é um ride bem intenso, gente. Só que é legal porque você fica muito livre, então parece que você tá voando em certos momentos. Ele é gostoso, muito gostoso. O balanço dele é maravilhoso também. E é aquilo também, se você ficar muito tempo balançando nele, eu pelo menos fico um pouquinho enjoado. Você começa a ficar um pouquinho enjoado mesmo. Mas os parques eles não deixam no modo mais intenso dele, que é o modo 5. A gente já andou no modo 5 no Mirabilândia. Gente, é um negócio assim de rasgar o seu corpo. Não recomendo. Rasga, você vai assim, uma força G gigantesca. Mas o modo que eles deixam geralmente é o modo 3, que não deixa você assim enjoado ou coisa do tipo. Você também chega quase lá, mas não chega. Quase. Mas esse é um ride assim que daqui pra frente, na verdade, no
nossa lista é intensidade acima de intensidade acima de intensidade. E essa atração deixou a gente surpreso quando nós andamos nela. A gente até demorou um pouco para experimentar, né? A gente teve outras oportunidades, mas acabou não rolando. E é a atração Extreme do Vitinho Park. E quem olha, pensa assim, nossa, é uma atração que não tem tanta altura assim. É só um pêndulo bonito, por sinal, balançando para um lado para o outro, mas quando você vai... gente, o negócio é punk. Porque qual que é a diferença dele? Ele é um pêndulo, fica te jogando de um lado para o outro. Você pode falar, ele é parecido com o Super Frisbee ali do Nicolândia ou o Thunder do Mirabilândia, mas não. Os seus assentos, eles estão para dentro. Isso já muda totalmente a força G. Enquanto no Super Frisbee você é jogado para fora, essa força G fica no seu peito. Então você é pressionado contra o assento. No Super Frisbee você não é pressionado contra o assento. E isso faz toda a diferença. E além disso, ele atinge 15 metros de altura, ele é mais compacto, ele é mais pequenininho. Então o balanço dele, a força do motor de um lado para outro, gente, ele te rasga muito mais do que o Super Frisbee. Eu acho que você ele dá muita Nossa força. Senhora, gente, é forte demais. Eu acredito até por ele ser um pouco mais compacto, né? Eu acho que dá aquelas estilingadas maiores ali, umas chicotadas, mas eu gostei demais dessa atração e se você tiver oportunidade, vá também, que vale a pena. E ele não vira de ponta cabeça, tá, gente? Ao contrário do próximo aqui da nossa lista, que é o Inversion 360, que ele é como se fosse esse Extreme que a gente citou, só que ele é um pouco maior e vira de ponta cabeça, mas ele também tem a mesma configuração dos assentos pra dentro. Esse a gente tem que confessar, a gente nunca andou no Inversion 360, eu morro de vontade. Também tenho, muita vontade. Mas a gente colocou aqui nessa lista porque a gente sabe que as pessoas que foram falam que ele é tão intenso quanto o Extreme, não é verdade? Então tinha que estar na lista também. E essa atração, caso você não conheça, ela pertence ao Play City, que fica lá no Rio de Janeiro. Outra atração muito forte dessa lista, que curiosamente nós ainda não fomos, é a atração King Loop. E essa atração, imagine assim, tipo um Crazy Dance. Só que ao invés de ser aquelas gôndolas do Crazy Dance, são gôndolas que viram você de ponta cabeça várias vezes ali, né? Sim, e esse pertence também ao Ita Center Park. Nós não fomos nele, mas todo mundo que vai fala que é uma das atrações mais fortes que a gente tem aqui no Brasil. Ele realmente vai arrancar a adrenalina de você a mil. Eu, quando olho ele de fora, gente, a primeira vez, assim, eu tive a oportunidade de ir nele, mas eu não fui porque eu já tinha ido em muito ride que gira. Eu não queria, de repente, passar mal. Preferiu evitar, né? Porque ele ia ser a cereja do bolo pra você terminar de passar mal ali, com certeza. E aí eu olho ele de fora, ele parece uma máquina de tortura de tanto que você vira de ponta cabeça. Se você imagina já o Crazy Dance, que ele já dá aqueles giros muito fortes, imagina esse virando de ponta cabeça, é ainda muito mais forte, entendeu? Então esse, se você quer aí um brinquedo aí num nível a mais de adrenalina, com certeza o King Loop é uma opção pra você. E quando a gente fala de atrações que envolvem giros, aí eu confesso que são poucas as atrações que eu acabo curtindo nos parques. Eu sempre prefiro mais montanhas russas ou torres, por exemplo. E você? Eu também acabo preferindo um pouquinho, mas tem alguns rides, por exemplo, o Reboliço. Eu faço questão de ir no Beto toda vez ir nele. Os Pendles também, o The King, que a gente vai falar daqui a pouco também. E aí tem um aí que a gente já foi algumas vezes, mas quando eu for no Mirabilândia de novo, eu quero ir porque faz tempo que eu não vou. Estamos com saudades. Que é o Move It. O Move It, você olha pra ele e fala assim, tá, ele não deve ser tão forte, ele não tem uma grande altura, ele só fica girando de ponta cabeça, girando ali, o que aparentemente de fora não parece ser tão forte, mas quando você vai nele, gente, aí ele mostra como ele é brabo. Internamente a pressão dele é muito mais forte, porque como você senta de costas pro público, vamos dizer assim, ou virado pro centro dele, acho que envolve muita força G ali, então a pressão é grande, mas ao mesmo tempo, pra mim pelo menos, não causa enjoo nem nada. Acho que os giros eles intercalam demais. Vocês vão ver aí nas imagens, vocês vão entender melhor. Ele é meio inclinado também, se você olhar pra ele, então acho que ele consegue variar bastante esse movimento, então ele fica bem interessante. É um brinquedo muito legal, mas é um brinquedo muito forte, gente. Então, se você for no Mirabilândia, olha pra ele com essa imagem. Não vá achando que ele é fraquinho, não. E aqui no Brasil, além do Mirabilândia, a gente tem também tinha, na verdade, no Tivoli Park, no Rio de Janeiro, mas vale a regra do que a gente já falou aqui. Quando o Tivoli voltar, provavelmente volte com essa atração. Em terceiro lugar na nossa lista, talvez algumas pessoas não concordem, acho que talvez nem eu concordo, às vezes eu estou indeciso pra confessar. Tá a atração Big Tower, que é aquela mega torre que tem lá no Beto Carreiro. Ela foi fabricada pela Intamin. Só na queda dela, gente, você alcança quase 120 km por hora e eu garanto, é muito tempo de frio na barriga. Você fica sentindo aquele negócio tipo... E são 80 metros de queda aí, pra quem não sabe. De estrutura, ela tem 100 metros. E é uma das atrações, assim, que as pessoas mais têm medo, gente. E eu coloquei ela aqui em terceiro lugar, na verdade, porque eu acho que é justamente por causa desse medo que ela causa. Muita gente não vai, porque ou tem medo de altura, ou tem medo da queda, ou tem medo do tempo que demora pra você subir. Então, assim, a Big Tower realmente
realmente ela deixa as pessoas muito impressionadas ali, amedrontadas. Muito. Demais, muito mesmo. E a reação das pessoas quando saem da atração são as melhores. Quando a gente fica ali na fila, a gente fica só observando, né? Todo mundo voltando a alma quando desce até lá embaixo, né? Então comenta aqui se vocês concordam se a Big tá aqui nesse terceiro lugar, vale a pena ou não, ou se tem outras atrações que vocês acham mais intensas ou talvez mais amedrontadoras. Mas lembrando, a gente tá falando aqui só de rides e da torre, montanhas russas, essa outra coisa não entra, aqui. Né? Montanha russa não. E uma das melhores aquisições em termos de atrações que tiveram os parques móveis aqui do nosso país foi a atração The King, ou também conhecida como Freestyle. Essas duas atrações rodam com o Morenos Park e também com o Ita Center Park. Eu diria que elas são bem diferentes do que a gente estava acostumado, né? Sim, você vai olhar para ela e falar assim, nossa, mas ele parece o inverso no 360, ou o Extreme, ou de repente o Super Frisbee. Mas na verdade, assim, ele é bem diferente das outras atrações, por quê? Primeiro que você vai virado para fora, beleza, isso é parecido com o Super Frisbee. Só que aí, como ele é um pêndulo, ele também gira de ponta cabeça várias vezes. Mas o legal e o que faz ele estar aqui em segundo lugar é porque, que ele balança muito forte, sua estrutura aí é muito alta, esses 24 metros de altura, e deixa muito peso em você. Então quando ele tá virando de ponta cabeça, ele gira assim, quase você não sente quando ele já tá na sua velocidade máxima. E o mais legal é que suas cadeiras, em um ponto do balanço dele, ele para de virar de ponta cabeça, ele fica, na verdade, quase até a metade dele, e as cadeiras ficam soltas. Então imagina que é um casamento de Evolution com Hecatombe e esse brinquedo, entendeu? Quando as cadeiras soltam, acho que é uma das melhores partes, porque elas fazem aquele giro ali da gôndola e todo mundo fica na torcida para virar de cabeça para baixo. Isso equivale muito de acordo com o peso, né, que tá na estrutura, de acordo com o porte das pessoas. Sim. A gente sempre fica na torcida, vira de ponta cabeça, vira. Quanto mais virar, melhor é. Sim, então assim, é um ride que a gente gosta demais. E por isso que ele tá aqui em segundo lugar, porque ele é intenso, ele é divertido. E aí a gente também tem que colocar, acho que no mesmo lugar aqui, é o ride 360 que a gente andou lá na Vila de Natal, que ele é um irmão direto do The King, só que em vez dele virar de ponta cabeça, ele na verdade eu não consigo nem definir, ele não é um pêndulo, ele gira no movimento lateral. E aí que essas cadeiras que se movimentam para frente e para trás, como no The King e tem nesse 360 também, elas conseguem fazer ainda mais movimento no 360. Ainda bem que a gente tem imagem para explicar isso tudo. É doido, é muito doido. Mas é uma atração incrível também, principalmente por isso, né? Que ela vai girando ali na lateral, você não consegue nem entender quando está dentro da atração, mas ela é tão boa e tão forte quanto o The King. Sim, muito legal. E o que eu acho interessante do 360 é que assim, no The King, enquanto você fica torcendo para aquela cadeira fazer um movimento de ponta cabeça, pelo 360 girar na lateral, justamente, ele acaba virando muito mais vezes de ponta cabeça. E tem uns momentos, gente, que fica tão forte a pressão nele, por causa desse movimento diferenciado, que é sensacional. Se vocês verem esse ride andando por aí, ele anda com o Coney Island, mas às vezes ele acaba fazendo aí alguns eventos aí diferentes, que na verdade, como a gente conheceu ele na Vila de Natal, nossa, é sensacional, não é verdade? Maravilhoso. E uma pena que a gente não veja ele tão presente assim nos parques, né? É meio rara a aparição dele. Eu acho que ele ia fazer muito sucesso se ele rodasse mais. Eu queria ver ele num Rock in Rio, num Lollapalooza, eu acho que coisas do tipo seria muito bom. E agora vamos à primeira atração aqui da nossa lista, que a gente considera ela uma das mais fortes, sem dúvida, do nosso país, que é o Booster, e vocês vão encontrar ele tanto no Vitinho Park quanto no Ita Center Park. É uma atração incrível, gente, que vai numa velocidade terrível, que alcança 100 km por hora, ele tem 30 metros de altura, e eu só acho uma pena que ele não comporta tantas pessoas assim. Mas ao mesmo tempo também é bom porque você fica ali no topo da atração, né? Quando ela chega lá no alto, legal, você não vê ninguém do seu lado. Dá muito medo, sim, eu confesso também quando você vai a primeira vez, mas é maravilhoso. A velocidade dele que ele alcança é tão grande que seu rosto até estica um pouquinho ali também. Faz muita pressão, ele vira de cabeça para baixo também, muito frio na barriga. Sim, e é uma força G muito forte, e assim, dependendo do que a cadeira faz, porque assim, o que acontece? Vai duas pessoas de um lado e duas pessoas de costas para você, então equilibra o peso ou não. Dependendo de como for, se a pessoa que tá atrás de você é mais pesada, você vai virar mais vezes de ponta cabeça de costas. Se você é mais pesado, você vai ficar meio que inclinado para frente. Então assim, é uma atração que varia tanto as coisas conforme você vai. A gente chegou aí do outro lado, parece que você tá indo numa montanha-russa voadora ao mesmo tempo que uma dive machine. E a gente colocou ele nesse primeiro lugar aqui porque ele faz tudo que os outros faz, mas numa velocidade muito mais alta do que os outros. Tem altura também, né? Em pensar que existem outros maiores aí pelo mundo, mas o que a gente tem aqui no Brasil tá representando bem, eu diria que merece também o primeiro lugar, porque é uma atração muito forte. Quem já foi, inclusive, comenta aí que a gente quer saber a opinião de vocês, se vocês curtiram quando foram nesse tipo de atração. Exatamente. Então, ó, quem puder aí e gosta de atrações radicais, vá atrás do Booster que vocês não vão se arrepender. É uma coisa assim de doida, sensacional de verdade. Experiência alucinante. Então é isso, gente. Chegamos ao final da nossa lista aqui. Comenta se você concorda com ela, ou se não, qual atração que você acha que tinha que estar em outro lugar. Por exemplo, falamos do Evolution lá em 10º. Ele tem que estar em primeiro pra você? Então faz a sua lista. Monte o seu pódio, tipo o BBB. A gente vai ler os comentários
comentários Por também. favor. E se chegou até aqui no nosso vídeo, obrigado por ter assistido. Deixa o like se puder, compartilha com os amigos também. Principalmente se inscreve no nosso canal, que ajuda muito, dá maior força. Exatamente. Então é isso, gente. Aqui no final estão aparecendo os nossos membros. Se você quiser se tornar um também aí, é só você olhar aqui embaixo do nosso vídeo que vai estar escrito se tornar um membro, tá bom? Então, beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau.